Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós conversamos sobre o interessante A Lista de Convidados, da Lucy Foley, um thriller ambientado numa ilha onde deveria acontecer apenas um casamento, mas ocorre também um homicídio. O primeiro capítulo do livro já acontece durante a festa e só por ele nós conseguimos perceber o clima bastante esquisito entre os convidados. Em seguida, já se iniciam os relatos pessoais através dos quais nós conhecemos os noivos e os convidados. Os momentos que antecedem a festa são narrados em primeira pessoa por 5 narradores diferentes. Já o presente, que é o momento da festa do casamento em si, e a descoberta do assassinato são narrados em terceira pessoa. Esse é mais um exemplo de livro bom, porém repleto de personagens detestáveis, a começar pelos noivos. Julius e Will são bonitos, bem-sucedidos em seus trabalhos, ricos, invejados, aparentemente perfeitos. Decidiram se casar numa ilha de difícil acesso, para onde convidaram algumas pessoas para chegarem um dia antes do casamento e aproveitarem um final de semana todos juntos. Ao passo que os demais convidados devem chegar momentos antes da celebração. Esses convidados são tão insuportáveis quanto os noivos. Gostam de humilhar as pessoas, se orgulham das suas atrocidades e se sentem superiores pelas maldades de que são capazes. Como em todo livro de mistério, nós não sabemos quem é o assassino. Mas como essa narrativa se desenrola com alternância entre passado e presente, até uns 85% do livro nós também não sabemos quem morreu. Como eu disse, esse livro está repleto de gente insuportável. Então, quase todos eles são potenciais assassinos ou assassinados. E se isso lhe parece familiar, talvez você esteja se recordando de A Última Festa, um outro livro dessa mesma autora que segue essa mesma receita, digamos. Pessoas confinadas numa ilha da qual não podem sair, alguém morreu, ninguém sabe quem, mas todos sabem que estão convivendo com um assassino. Essa noiva tem poucos convidados, reflexo da sua pouca quantidade de amizades, da qual ela se orgulha bastante, inclusive. Já o noivo conservou as suas amizades de infância, feitas num colégio interno, teoricamente bastante rígido com a disciplina, mas que o fechava os olhos para episódios de bullying bastante severos que aconteciam ali. O Will, inclusive, só pôde estudar nesse colégio porque o pai dele era diretor. A sua família não é tão rica quanto a dos seus colegas que estudavam ali, já que era um colégio destinado à elite local. E aqui nós chegamos ao ponto que me chamou a atenção nesse livro. Como eu disse no meu vídeo sobre as leituras de fevereiro, que por sinal, se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu gostei muito de como a autora abordou algumas questões nesse livro a respeito da conduta dos personagens. E todas elas se referem a bullying. Nós estamos acostumados a ver livros de ficção que abordam essa questão sob perspectiva da vítima, geralmente ainda em época de escola ou logo após encerrar os seus estudos. Aqui a Lucy Foley trata desse tema sob a perspectiva do agressor já adulto. Ela nos mostra quão torpes essas pessoas podem se tornar. Desde os primeiros capítulos do livro fica bem evidente que esse grupo fazia um trote bastante pesado com os calouros da escola. Mais de uma vez, inclusive, se faz comparação com o livro O Senhor das Moscas, uma obra bastante violenta que trata sobre sobrevivência de crianças perdidas numa ilha. O colégio ficava numa ilha. O jogo se chamava Jogo do Sobrevivente. E não por acaso, o noivo é protagonista de um reality show chamado Sobrevivendo à Noite. Esses hoje homens não aprenderam nada a respeito de respeito ao próximo. E além disso, se orgulham de tudo que fizeram. Um deles chega a mencionar claramente que as situações vividas na escola foram fundamentais para moldar o seu caráter, para que ele seja hoje quem ele é. No fundo, esses homens encaram a sobrevivência ao bullying como uma forma de hombridade, como um prêmio pela sua grandeza, seja física ou moral. Pensar nisso durante a leitura é tão interessante quanto desolador. Afinal de contas, nós esperamos que as pessoas aprendam com os próprios erros, principalmente quando esses erros são muito grandes, e evoluam. O livro não problematiza essa questão, ele não aprofunda as discussões a respeito. Ele apenas nos mostra esses adultos com um comportamento horroroso e eles comentam a respeito do passado. Então, durante a leitura, vendo esse sentimento de onipotência dos agressores, me foi impossível não fazer um paralelo com casos que aconteciam aqui no Brasil, porque eu me lembrei de vários episódios muito violentos de trote universitário, principalmente dos anos 90 e 2000, de que me lembro mais, talvez por ser a época em que eu própria estava ingressando na universidade, mas eram
brincadeiras e muitas vezes resultavam em lesões sérias e até mortes. Ler sobre a soberba e a onipotência desses agressores me fez lembrar demais dessas vítimas reais de trotes universitários aqui no Brasil. Enquanto muitas delas sofreram e inclusive vieram a falecer, os seus agressores continuaram suas vidas e são hoje profissionais até bem-sucedidos, quem sabe, exatamente como os personagens desse livro. Sob o ponto de vista da vítima, existem outras situações retratadas aqui também. Me chamou a atenção um diálogo a respeito de revenge porn e como nós reagimos de formas diferentes hoje e como agíamos antigamente. Antigamente, leia-se aí em torno de uns 20 anos atrás. Dessas primeiras divulgações decorriam muitas vezes o suicídio das vítimas. Hoje, revenge porn é tão odioso quanto sempre foi. O que mudou? O que mudou foi a frequência com que isso acontece. Nós não tivemos uma melhora, muito pelo contrário. Em decorrência de uma piora social, uma degradação, digamos assim, houve um aumento tão significativo nesse tipo de divulgação de revenge porn que a coisa passou a ser bastante frequente. E eu não vou usar aqui a palavra normal, nem entre aspas, porque isso não é normal em lugar nenhum. É inaceitável. Essa disseminação das imagens decorre dessa onipotência de que nós falamos agora há pouco. É o sujeito que se acha acima do bem e do mal e que pode fazer e manipular as pessoas como ele quiser. Esse assunto é abordado diretamente em um diálogo muito rápido, mas nós inferimos do contexto da conversa e da vida dessas moças o que realmente o revenge porn pode causar na vida, tanto da vítima quanto de sua família. O fato de a lista de convidados não aprofundar exatamente esses temas não é um demérito. Ele se propõe ser um thriller e cumpre essa função. Ainda que eu não tenha gostado tanto assim do livro, gostei demais das reflexões que ele me provocou a partir do comportamento dos personagens, essas sim, muito bem construídas. Eu não gostei muito do desenvolvimento do enredo, a ligação entre os personagens às vezes é forçada demais. Existem personagens que são ligados a muitas outras pessoas de formas que ninguém imagina, e além das coincidências demais, existe uma ponta solta aqui que me incomodou muito. Existem duas personagens aqui que são irmãs e um determinado sujeito que conheceu uma e depois outra, mas se surpreendeu quando descobriu a relação de parentesco entre elas. Mas se surpreendeu como, cidadão, se você conheceu uma na casa da outra? Era para ter pelo menos desconfiado, né? Que existia alguma ligação entre elas e a surpresa não deveria ter sido tão grande assim. Então eu gostei muito mais da experiência de leitura do que do livro em si. Apesar dessa ponta solta, apesar do enredo meio forçado, tanto pelas reflexões que esse livro me causou, quanto pela excelente construção de personagens da Lucy Foley, eu recomendo sim a leitura de A Lista de Convidados, que deve chegar às livrarias com esta capa aqui. A minha edição é a do Clube Intrínsecos, porque eu sou assinante, e nós recebemos alguns lançamentos com antecedência. Mas não é tanta antecedência assim, questão de uns 2 ou 3 meses. Em breve vocês podem sim se deliciar aqui com esse livro, porque afinal de contas foi uma leitura divertida, foi uma leitura recreativa. As reflexões que vieram depois é que não são nada divertidas, mas são de todo modo muito importantes. Se você gostou dessa resenha, deixa seu curtir, se inscreve aqui no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau!